Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar. Ó Pai, graças te damos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos instrua a partir dela. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, produzindo fé, firmeza nas verdades eternas e nos benefícios do sacrifício de Jesus. Ó Pai bendito, ajuda-nos nesta hora em que vamos meditar, refletir na Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Geralmente, a gente costuma começar o ano buscando alinhar nossas vidas com os nossos propósitos. A gente tem propósitos na nossa vida, desejos profundos do nosso coração. E todo ano, todo início de ano pelo menos, é um momento, parece que de renovação. Então a gente quer recomeçar as coisas e a gente tenta então alinhar a nossa vida com os nossos propósitos. Mas se teve alguém que realmente conseguiu cumprir isso, alinhar perfeitamente a sua vida com o seu propósito, esse alguém foi Jesus Cristo. O propósito final da sua vida era entregar-se à morte, para resgatar o seu povo dos pecados deles. Cada dia da vida de Jesus foi alinhado com esse propósito. Nem por um instante ele perdeu o foco ou procrastinou. Ele foi preciso a cada passo, a cada dia, para cumprir aquilo para o que ele nasceu. Como alguns dizem, não basta começar bem, tem que terminar bem, não é verdade? Começar bem, muita gente até consegue, mas é preciso terminar bem, e aí está a dificuldade, né? Certamente o suplício da morte na cruz não é um modo comum de terminar bem, concorda? Quem termina bem morrendo na cruz? Mas esse era precisamente o único modo de terminar bem a obra que Jesus veio realizar. Para Jesus esse era o único modo correto de terminar bem. Sua morte vicária, ou traduzindo, né? Sua morte substitutiva, seria a única maneira de proporcionar salvação ao pecador. E ele terminou bem porque ele não se privou do sofrimento. Ele não procurou o caminho mais fácil. Ele não procurou exclusivamente os seus interesses. Ele procurou o bem de muitos, que pela fé poderiam ser salvos através da sua morte. O nosso Redentor realizou em sua vida toda a obra que Deus, o Pai, conferiu a ele de modo perfeito. E agora a gente pode desfrutar de todos os benefícios que ele conquistou para nós. E nesse texto que a gente acabou de ler, nós lemos acerca dos últimos instantes da vida de Jesus e o momento exato da sua morte. O apóstolo João nos fornece alguns detalhes vívidos, bem interessantes daquele momento, que revelam que Jesus não era um homem comum, ou no máximo um homem com uma inteligência fora da média. Não, João nos mostra que
que nos faz perceber que aquele que estava ali na cruz, naquele momento, é o Cristo, é o Filho de Deus. Aquele que estava no princípio com Deus e que era Deus. Aquele que é a própria vida estava ali na cruz. Nós veremos à luz desse texto, cujo tema é "Está consumado", nós veremos que Jesus cumpre à risca o plano de salvação indicado nas Escrituras, o qual inclui entregar sua própria vida. Basicamente é isso que nós vemos nesse texto. Jesus cumpre à risca o plano de salvação indicado nas Escrituras, o qual inclui entregar a sua própria vida. Nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles, Jesus cumpre à risca o plano de salvação indicado nas Escrituras. Se você estava aqui na semana passada, você vai se lembrar que nós lemos e estudamos os 11 primeiros versos do capítulo 18, quando Jesus foi para o jardim do Getsemane, e ali, então, Judas, com um grupo de homens, chegou a fim de prender Jesus. E Jesus, eu tentei mostrar, à luz desse texto, que Jesus estava no controle da situação. Ele tomou a iniciativa em todos os momentos. Porque João quer deixar isso bem claro. Jesus não foi passivo em absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele foi ativo em todo momento. Ele estava no controle da situação. Ele estava se entregando à prisão. E dali em diante, se você não leu, leia o restante do capítulo 18, o capítulo 19, e nós vemos que Jesus passa por um processo ilegal de julgamento, né? Ele é julgado de uma maneira muito precária, injusta, e ele então chega à cruz, né? Levado ali pelos judeus, que forçaram a situação para que Pilatos ordenasse a sua morte. E então, nesse versículo que nós chegamos, versículo 18, Jesus já está crucificado, né? E aí diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, etc, etc. Eu queria destacar essa ideia do vendo Jesus. João, nesses detalhes, ele mostra que Jesus está atento, ele está percebendo todas as coisas, ele não está ali de uma forma passiva, muito pelo contrário. Nosso Redentor está ali nos seus últimos momentos de vida na cruz, suportando dores excruciantes. Imagina alguém com suas mãos e seus pés pregados, alguém que desde a madrugada praticamente estava sem comer, sem beber, apanhou, teve uma coroa de espinhos fincada na sua cabeça, foi alvo ali de todo tipo de humilhação. Ele chega ali, ele está suportando dores excruciantes, mas ele não perde de vista o seu propósito, o objetivo para o qual ele veio ao mundo. O plano de salvação traçado antes da fundação do mundo estava sendo cumprido passo a passo, e Jesus está plenamente consciente de tudo o que está acontecendo. Ele sempre esteve muito consciente do seu papel no plano da redenção. Muitos fizeram parte dessa história sem ter plena consciência disso. Por exemplo, você acha que Judas fez parte do processo? Fez parte do plano da história da redenção? Sim, inclusive a traição foi profetizada há muito tempo antes. Então ele participou desse plano todo, no entanto sem ter a devida percepção disso. Os judeus também, quando pediram a crucificação de Jesus, participaram desse plano divino, de levar o Filho de Deus à cruz. No entanto, eles não tiveram a mesma percepção. Pilatos também, ao entregá-lo à crucificação. Todos estes cumpriram cabalmente o que havia sido designado para Jesus Cristo, mas sem terem noção clara do que estavam fazendo.
O apóstolo João, quando escreveu esse livro, ele teve a intenção de mostrar que Jesus tinha plena consciência da realidade. E mais do que isso, pleno domínio dos acontecimentos. E esse dado é importante para a gente compreender a divindade de Jesus. Não é um homem comum. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Deus homem. E há muitas passagens ao longo do Evangelho de João que mostram que Jesus tem domínio da situação. E eu vou citar alguns apenas. No capítulo 1 de João, versículo 42, André levou seu irmão até Jesus, e quando este o encontrou, Jesus olhou para ele e falou: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Nunca tinha nem visto aquele homem, não conhecia. Deus já o chamou pelo nome e imediatamente já mudou o seu nome. Agora você vai ser chamado Cefas. Alguns versos depois, Jesus viu Natanael aproximar-se, e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ele já conhecia, ele já sabia quem era Natanael, o que ele fazia. No capítulo 2 nós vemos a mesma coisa. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Olha só, Jesus conhecia o coração deles, não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ele conhecia todas as coisas. Capítulo 5, Jesus, vendo deitado um paralítico e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Jesus sabia a situação daquele homem, conhecia tudo. Capítulo 6 diz assim: há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia. Capítulo 16: agora vemos que sabes todas as coisas, disse Pedro, e não precisa de que ninguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Eles perceberam isso. Jesus sabe tudo. Jesus conhece tudo. Ele tem domínio da situação todinha. E no capítulo 21, mais adiante, vai dizer, Pedro reconheceu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus conhece tudo. E aí chega então, nesse início do verso 28, diz: vendo Jesus, ele percebendo que tudo já estava consumado. E essa frase significa que ele estava consciente de que todos os passos que o levariam à morte na cruz já haviam sido dados. Tudo que teria de ser feito para cumprir o propósito de Deus em realizar a expiação do seu povo já havia sido feito. A morte é a consumação da obra redentora, a morte dele. E durante todo o livro, João dá uma ênfase numa expressão interessante, na questão da hora. Há uma hora específica, em vários momentos, pelo menos 7 textos aqui que eu vou mencionar, Jesus se refere a uma hora específica para a qual ele estava designado. Por exemplo, no capítulo 2 ele fala à sua mãe: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 7, procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 8, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Capítulo 12, ele então diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Capítulo 12 começa o caminho rumo a Jerusalém. Capítulo 12 é aquela última semana. E o capítulo 13 em diante, a última noite. Ali no capítulo 12, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele já está indicando o objetivo da sua vinda é aquela hora específica da sua morte. Capítulo 12 também, ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Capítulo 12, versículo 27.
capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E o capítulo 17, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Logo depois dessa oração, ele sai para o jardim, para o Getsemane. Tudo que poderia ser feito para levar Jesus à hora da sua morte havia sido feito, e ele estava plenamente consciente disso. Então, segue dizendo no versículo 28, que vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus, ao proferir essa palavra, está consciente que vai provocar o esforço dos soldados em levar até ele um pouco de vinagre. Isso de fato cumpre as Escrituras. O Salmo 69, versículo 21, um salmo escrito por Davi, e Davi, ele prenunciou a figura, a pessoa, a obra de Jesus Cristo em diversos aspectos. Ele disse: na minha sede me deram a beber vinagre. Davi, muito tempo antes. E Jesus tinha que cumprir este pequeno traço, esse pequeno sinal da história que havia sido dado no Antigo Testamento. E Jesus está evidenciando com isso também, ao dizer isso, está evidenciando o seu sofrimento. Que o salmista, no outro salmo, Salmo 22, diz, né? Secou-se o meu vigor, e a minha língua se me apega ao céu da boca. Também um traço do sofrimento de Davi, que encontra sua consumação, sua aplicação na pessoa de Jesus. O plano de salvação foi indicado ao longo das Escrituras do Antigo Testamento com riqueza de detalhes. No Antigo Testamento, desde o início, até quando Jesus disse lá em Gênesis 3, disse para a serpente: olha, vai vir um descendente da mulher que vai pisar a tua cabeça e você vai pisar o seu calcanhar. Ali começou. Diversos detalhes sendo apresentados. Ao longo do Antigo Testamento existem as mais diversas profecias a respeito do Messias e das circunstâncias que envolveriam a sua vinda ao mundo e a sua obra, do nascimento até a ressurreição de Jesus. Todo esse percurso, o Antigo Testamento contém todo tipo de sinais para que os homens pudessem reconhecê-lo. Falando: não, é Ele mesmo, Ele é o enviado de Deus. Certa ocasião, no próprio Evangelho de João, está registrado, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Estava tudo ali no Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem comparar. Olha o que Deus disse, e olha o que está acontecendo. Olha o homem que está diante de nós, que cumpre cabalmente cada detalhe do que foi profetizado acerca dele. Então Jesus diz: tenho sede, para cumprir mais um detalhe que Deus, através da Escritura, já havia dito que iria acontecer. Mas isso não quer dizer que ele estava ali apenas num teatro. Bom, agora eu vou dizer que tenho sede, para me dar aqui um vinagre e está tudo certo, só para cumprir a palavra. Não estou tão com sede assim, mas só para cumprir eu vou dizer que estou com sede. Não. Desde a sua prisão no Getsemane, ele não comeu nada, ele não bebeu nada, ele foi agredido, ele estava ali aproximadamente 6 horas preso numa cruz. É óbvio que ele estava desidratado. Esse texto é muito importante, inclusive, não só para a gente perceber a divindade de Jesus, mas também para a gente perceber a humanidade de Jesus. Ele era homem de verdade, com todas as limitações carnais que nós temos, todas as dores, todos os sofrimentos. O Salvador não esteve isento das necessidades básicas da humanidade, como a sede. E o versículo 29 então nos diz que estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Como eu já falei aqui, o plano de salvação é cumprido à risca por Jesus.
E o último detalhe que faltava era este: beber vinagre em um momento de grande sede, como já vimos aí no Salmo 69, versículo 21. E o que é esse vinagre? Vinagre é uma espécie de vinho barato, vinho ruim, vinho que os soldados bebiam ali. O isopo é uma planta, é uma erva, possui em torno de 30 a 60 centímetros. Era utilizado no Antigo Testamento nas aspersões. Eles molhavam aquela planta e ao balançar saíam os respingos daquela planta. Então tinha algum isopo por ali, eles usaram como uma vara para levar até a esponja, até a boca de Jesus. E a esponja em si era utilizada pelos soldados para beber, como em substituição a um copo, né? Ao invés de ter um copo, eles molhavam a esponja e espremiam na boca para beber alguma coisa. Logo antes da crucificação, foi oferecido a Jesus um vinho misturado com fel ou mirra. No texto de Mateus fala que é a palavra fel, e em Marcos a palavra mirra. Mas ali ele não aceitou. Esse vinho misturado com fel que eles davam ali para os condenados, ele não aceitou. E por que ele não aceitou a bebida naquele momento? E agora ele diz que está com sede e recebe então esse outro tipo de bebida. Ele certamente estava com sede também antes da crucificação. Por que ele não aceitou? Jesus não poderia aceitar aquela primeira bebida, porque ela era uma bebida analgésica, sedativa, que era oferecida aos condenados e eles tomavam para amenizar o sofrimento. Jesus não quis minimizar em nada o seu sofrimento. Ele não quis. Esse vinagre que agora ele está tomando é um vinagre, uma bebida normal que eles tomavam por ali. O Salmo 69, versículo 21, completo inclusive, diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinho. O fel ele rejeitou, mas o vinagre ele bebeu. Jesus não recebeu o fel, que embora devesse ter um sabor horrível, poderia aliviar sua dor, mas ele recebeu uma bebida fraca, diluída, que reflete o péssimo tratamento que recebeu o nosso Senhor quando esteve entre nós. E por vezes nós não queremos cumprir nem um traço do plano de Deus para a nossa vida. Queremos evitar ao máximo todo tipo de sofrimento. Jesus não. É sofrimento que eu tenho que passar, é isso que eu vou passar. Não vou minimizar em nada. Eu tenho que suportar tudo para que eles não precisem sofrer nem mais um pouquinho para serem salvos. Como vimos então, Jesus cumpre à risca o plano de salvação indicado nas Escrituras. Agora nós chegamos no segundo ponto, versículo 30. Vamos ver que Jesus entrega a sua vida para consumar o plano. Versículo 30 diz: quando pois Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado. A palavra traduzida como está consumado, a palavra grega, ela era utilizada em diferentes sentidos. Um deles era quando alguém havia terminado uma tarefa. Então dizia: está feito, eu concluí a tarefa, tetelestai. A palavra também era usada quando alguém saldava uma dívida. Então havia ali um recibo e a inscrição era marcada ali: está pago, a dívida está quitada. A palavra tetelestai. Ao proferir essa palavra, Jesus está se dirigindo tanto ao Pai como a nós. Ele se dirige ao Pai como se estivesse falando: olha, Pai, eu concluí a obra que o Senhor me deu para fazer. E a nós é como se ele estivesse dizendo: povo meu, eu paguei a dívida de vocês. E agora vocês têm todos os direitos de um verdadeiro Filho de Deus. Já que ele cumpriu isto,
inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O cumprimento da obra de Jesus, da obra que Jesus recebeu para fazer, tem o seu ápice na sua morte. Mas toda a sua vida, desde a sua encarnação, toda a sua vida é a realização da obra do Pai no Filho. A última frase então diz que ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João registra essa atitude de Jesus de inclinar a cabeça e render o espírito. Ele está fazendo isso. Uma ação ativa. Ele está fazendo. Ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que ninguém tirou a vida de Jesus. No capítulo 5, versículo 16 de João, diz assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele tem vida em si mesmo. Capítulo 10, versículo 17, diz assim: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus inclinou a sua cabeça e rendeu o espírito. Ninguém fez isso por ele. Ninguém tirou a vida dele. Ele é o Filho de Deus. Os judeus não foram capazes de tirar sua vida. Os soldados romanos não foram capazes de tirar a sua vida. Nem mesmo aquela cruz, os pregos, não foram capazes de tirar a vida de Jesus. Ele deu a sua vida. Então, se por um lado nós entendemos que essa expressão significa que ninguém tirou a vida de Jesus, por outro lado, nós entendemos que Jesus entregou a sua vida quando então terminou de tomar simbolicamente todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Jesus tem a vida em si mesmo, ele é a própria vida. Capítulo 1 de João, os primeiros versos diz: ele é a vida. Ele espontaneamente deu a sua vida após tomar sobre si os nossos pecados. O suplício físico da cruz, meus irmãos, foi pequeno perto da angustiosa situação espiritual em que Jesus se encontrava naquele momento. Ele estava com todas as nossas transgressões sobre ele. Todos os nossos pecados pesavam sobre ele. Por estar sobre ele os nossos pecados, o Pai descarregou sobre ele toda a ira que deveria ser direcionada para nós. No capítulo 18, quando nós estudamos aqui o versículo 11, nós vimos que Pedro saca uma espada, arranca a orelha do soldado que estava ali, e Jesus diz: mete a espada na bainha, Pedro, eu não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Esse era o cálice, suportar sobre si todos os nossos pecados. De uma só vez, o nosso Redentor tomou o cálice da ira de Deus, para que nós não viéssemos a tomar nenhuma só gota. Sua angústia espiritual era tamanha naquele momento, a ponto de ele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus entregou a sua vida quando a última gota de vinagre escorreu pela sua goela, simbolizando certamente a última gota da ira de Deus, do cálice da ira de Deus sobre ele. Estava tudo terminado, a tarefa estava concluída. Então Jesus disse, como está registrado em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Naquela cruz morreu o Cristo, o Filho de Deus, para que todos os que nele creem tenham vida eterna.
Algumas aplicações para a nossa vida, coisas que nós precisamos crer e compartilhar. Em primeiro lugar, nossos planos eventualmente serão frustrados ao longo deste ano, viu? Não sei quais foram as metas, os planos, as ideias que você traçou aí, mas eles serão, certamente, muitos deles ou todos eles frustrados. Mas o nosso perfeito Redentor, Deus homem, foi capaz de alinhar todos os dias da sua vida, cada um dos seus passos, para o propósito para o qual Ele veio. Nós somos falhos. E nem sempre nós vamos conseguir. Nem cumprir os nossos próprios planos nós conseguimos. Muito menos nós temos capacidade de cumprir os planos de Deus por nós mesmos. Nós precisamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado. Precisamos encontrar nele graça, misericórdia e perdão para nós seguirmos adiante. Em segundo lugar, os planos de Deus serão cumpridos perfeitamente, ainda que incluam o nosso sofrimento. Saiba disso também, viu? Os nossos se frustrarão, mas os de Deus vão se cumprir, ainda que inclua o nosso sofrimento. Gente, Ele não poupou o seu próprio Filho para realizar o seu plano de nos salvar. Certamente ele deve ter reservado bastante provação e situações indesejáveis para nos santificar, para nos aperfeiçoar. Não é para nos salvar, porque para nos salvar Jesus já fez tudo. É para nos santificar, é para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais próximos da imagem e semelhança do seu próprio Filho. É inevitável. Os verdadeiros filhos de Deus passam por luta assim. E em terceiro lugar, alinhemos nossa vida ao propósito de Deus e tenhamos alegria nisso. Se a gente se preocupar fundamentalmente com os nossos planos, nós vamos nos frustrar. Agora, se nós alinharmos a nossa vida com o propósito de Deus, então nós certamente estaremos mais próximos de uma vida de felicidade. O cálice foi tomado por Jesus. A nós nos resta apenas o mel da sua doce presença. Olha que maravilha. Para nos satisfazer nos momentos difíceis. Tem nada melhor que saber que o seu Redentor vive. Que Ele fez tudo para te salvar. Não tem nada melhor do que isso. Só sobrou o mel. Não tem mais o fel. Não tem mais o vinagre. Só sobrou o mel da sua presença para nos satisfazer, para nos dar alegria nos momentos difíceis. Este que tomou o vinagre, este que bebeu o cálice da ira de Deus, é o mesmo que disse: olha, se alguém tem sede, venha a mim. Ele suportou aquela sede agonizante, que a gente não tem nem como imaginar naquele momento. Bebeu aquele vinagre horrível. Mas este, que ali suportou a pior sede, é aquele que pode dar a melhor água. Com a mulher samaritana, conversando com ela, ele disse: se você me pedir, eu posso te dar água viva. Você nunca mais vai sentir sede. Quem não quer beber essa água?